essa tentativa de fazer com que o governo seja obrigado, por lei, a dar transparência a todos os dados da Covid-19, não é só da Câmara. Tem projeto também no Senado que trata do assunto e nós vamos conversar agora com o autor de um deles, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Bem-vindo, senador. O senhor nos ouve bem? Ouço bem, Daniela. Prazer falar com vocês. Prazer é todo meu. Gostaria de começar conversando com o senhor a respeito dessas iniciativas. A gente vai detalhar melhor o projeto do senhor daqui a pouquinho, mas por que é que, no entendimento do senhor, que tem conversado com os colegas aí, o Congresso sentiu a necessidade de colocar no papel, por escrito, o que é imprescindível para a divulgação, para a publicidade dos dados durante a pandemia da Covid-19. Falta confiança no que diz o governo, que hoje fez uma apresentação e prometeu colocar um número ainda maior de dados nas ruas? Bem, Daniela, primeiramente, a transparência ela é a principal e a mais importante proteção que um gestor pode ter. Além disso, é o que dá ferramentas de trabalho. Por isso, o projeto que nós estamos falando é um projeto que cria uma unidade, que cria um plano estratégico de gestão. Então, algo extremamente necessário. Como bem foi dito aqui pelo repórter anteriormente, é necessário com que os municípios conversem com os estados e que o país, o governo federal, ele entenda o que está acontecendo em cada cidade desse país e participe ativamente de cada decisão. Então, é importante criar padrões, é importante ouvir os estados e os municípios e não é isso que está acontecendo. Então, a população precisa também ter segurança nas informações que são passadas. Nós estamos num momento em que estamos num grau elevado do avanço do coronavírus e mudar a metodologia neste momento, sinceramente, é um erro. Já estamos passando pelo terceiro ministro e passa uma insegurança enorme para a população e também para os gestores. Eu queria entender, senador, aprofundar um pouco mais a pergunta da Dani e entender qual foi o flanco que o senhor encontrou aberto para apresentar esse projeto. Porque até o final da semana passada, nós tínhamos um quadro mais ou menos definido, né? Então, os municípios entregavam seus dados às secretarias estaduais de saúde, que repassavam os dados ao Ministério da Saúde, compilava isso tudo e apresentava à sociedade. Foi essa tentativa de alteração no método que fez com que o senhor acelerasse a apresentação desse projeto? Quais são as dúvidas que o senhor tem em relação a esses números que fizeram com que o senhor e o seu gabinete pensassem nesse projeto? Bem, essa situação ela teve uma celeridade, ou seja, tomou uma importância maior devido à Lei 13.972, que é justamente aquela que estabelece as medidas de enfrentamento ao Covid. Lá no artigo 6º, ela fala que ela obriga a compatibilidade entre os órgãos. Então, o que nós estamos percebendo aqui é que essas informações passadas pelos governos estaduais, pelas secretarias estaduais, a forma da metodologia que era utilizada, houve uma mudança. Então, esse projeto ele ganha uma importância nesse momento, justamente porque não há uma obediência àquela lei que já foi aprovada. Então, nessa situação, cabe sim um chamamento à ordem, cabe sim puxar novamente o governo federal para tentar ser aquele gestor, um conhecedor de tudo que acontece no país e participar das discussões estaduais. Eu sei que não é fácil, cada estado está atuando de maneira individualizada, isso traz muitos problemas, mas é importante sim o Congresso Nacional puxar o protagonismo, infelizmente, porque essa era uma postura para ser tomada pelo governo federal, mas cabendo ainda é tempo criar padrões e que o governo consiga enxergar, através dos dados, o que é mais importante para o Brasil. Deixa eu dar um exemplo. Em um determinado município, o governo federal pode até querer ajudar determinado município e encaminhar respiradores, quando, na verdade, eles podem estar precisando de EPIs, de luvas, ou seja, não se tem uma leitura dos dados necessários sobre cada município. Então, essa lei, além de buscar criar um diálogo através de um conselho estabelecido, conselho esse que estava previsto na PEC do orçamento de guerra, que foi retirado porque o modo correto seria através de uma lei ordinária. Esta lei também trata de um conselho com representantes de estados, dos municípios, das entidades civis, como, por exemplo, os conselhos estaduais e municipais de saúde, ou seja, cria um diálogo para que se entenda o que acontece no país e não apenas o que acontece dentro dos gabinetes.
Senador, eu gostaria de saber como é que o senhor pretende dar tração a essa proposta ou alguma outra proposta que seja de consenso nas duas casas, porque o que a gente acabou de ver aí foi o Chico Prado, nosso repórter, relatando que há só na Câmara mais de 10 propostas com esse mesmo espírito, digamos assim. Está tendo conversa entre as duas casas? O senhor vê aí um caminho para a construção de uma proposta que unifique entendimentos do Congresso e coloque no papel mais cedo essa série de prerrogativas, de determinações para a transparência dos dados da Covid? Sim, nós vivemos um momento em que o ativismo legislativo está muito acentuado. Os projetos estão tendo uma tramitação extremamente diferenciada. Projetos não passam mais pelas comissões, já vão direto para o plenário. E há um grande diálogo entre as casas. Tanto o presidente Rodrigo Maia quanto o presidente Davi Alcolumbre se tem um entendimento de se buscar dividir as atribuições. Ou seja, o protagonismo não deve ficar só com a Câmara, o protagonismo não deve ficar só com o Senado. Tem que buscar um equilíbrio. E, sinceramente, um assunto como esse, nós estamos falando aqui das federações, dos estados. A casa da federação é o Senado. Do meu ponto de vista, tem total cabimento esse projeto caminhar pelo Senado. O presidente Davi Alcolumbre é conhecedor e sabe a importância desse projeto, ainda mais num momento como esse em que não se consegue passar uma segurança. Imaginem só, eu aqui quero parabenizar a imprensa que está se envolvendo e buscando criar sites próprios, mas imagine só a dificuldade que é para um telespectador, para o cidadão, ter várias informações ao mesmo tempo. Qual é a informação oficial? É do Estado? É a nacional? É a que a imprensa vai divulgar? Então, cria um embate desnecessário. Sinceramente, no momento que nós mais precisamos ter unidade, no momento em que a crise está ainda se acentuando, temos trocas de ministros e agora não temos agora uma base, um dado, um planejamento para ser seguido. Houve, desde o início da pandemia, um clima belicoso entre Ministério da Saúde, governo federal, por incrível que possa parecer, secretarias estaduais, prefeituras, às vezes Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Uma enorme confusão, aqui para resumir de maneira grosseira a forma como a gente lidou com esse problema até agora, né? Que perspectiva o senhor vê para os próximos meses, senador, com a aprovação desses projetos ou não? O senhor acha que é uma tendência de um entendimento entre as forças políticas, entre os poderes, que podem dar uma luz para o cidadão que vê tudo isso e fala, bom, saio de casa, não saio de casa, abro minha loja, fecho minha loja, vou para a escola, não vou para a escola? Bem, Daniel, o que eu observo, eu posso olhar um pouco para o retrovisor. Por exemplo, nem sempre foi assim. O ministro Mandetta, por exemplo, ele manteve um diálogo diário, conseguiu ganhar o respeito da imprensa, conseguiu ganhar o respeito dos governadores, dos prefeitos. Por quê? Porque dialogava, porque agia com transparência, demonstrando diariamente o que estava acontecendo. O ministro Tachi, que o substituiu, estava elaborando um plano nacional estratégico, ou seja, passar para parâmetros tanto de convivência social, como também até de recuperação econômica, que é possível buscar o equilíbrio entre isso. Um exemplo claro é o estado do Rio Grande do Sul, que vem tendo importantes avanços justamente por conseguir fazer um planejamento e dialogar o estado com os municípios. Então, há uma linha a ser seguida. No outro aspecto, quando há uma ausência do executivo, se sobrepõe, preenche essa lacuna o judiciário, que é o que nós estamos observando cada vez mais. O STF tendo que tomar algumas posturas. Apesar de ter uma decisão em que diz que os estados têm autonomia, não há em nenhum lugar dizendo que há um impedimento do governo federal liderar, do governo federal dialogar, colocar diretrizes e buscar unificar esse país. Perfeito, senador. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no CNN 360. A gente vai seguir acompanhando a evolução dessa discussão, tendo novidades, portas abertas. Volte a falar conosco. Ok, eu agradeço e parabenizo pela grande prestação do serviço público. Obrigada. E nós seguimos em